Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Hoje o assunto interessa, olha, acho que interessa a todo mundo, hein? O assunto é IPTU. Paulo Gaspar, arquiteto, é o meu convidado de hoje. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Paulo Gaspar, arquiteto. Você sabe que eu sempre achei que arquiteto fosse responsável pela estrutura do prédio. Na verdade, a estrutura é do engenheiro, né? Exatamente. O arquiteto fica mais com o projeto. É, isso aí. E há arquitetos que também são engenheiros? Exato. Tem as duas coisas. Tem um que projeta, o engenheiro que projeta e constrói, e tem um arquiteto que projeta e constrói também. Porém, o ensino que você recebe na universidade é para um projetar e para o outro construir. Muito bem. Bem-vindo, viu, Paulo? Obrigado pela sua presença aqui. Uma honra estar com você. Nós vamos conversar aqui de algumas coisas interessantíssimas hoje, hein? Paulo Gaspar é arquiteto do escritório Pupo Gaspar, Arquitetura em Interiores, em Valinhos, desde 93, e que atua em Campinas e na região. Sim. Entrou no movimento IPTU Justo por acreditar que somente com a participação popular e cidadã é possível ter uma sociedade melhor. Muito bem. Então vamos lá. IPTU é caro em Campinas? Ou no Brasil, de uma maneira geral? Caríssimo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque se você levar em conta que o Brasil é um país que tem as cargas tributárias do mundo, e Campinas, nós estamos no top do Brasil em termos de carga tributária. Rapaz, é uma coisa impressionante, né? Sim. Hoje, tudo bem, eu sou mas assim, acho que todos nós temos que juntar, cada um tem que juntar a sua voz para que tenhamos um som uníssono forte, né? Exato. Mas hoje, em alguns lugares, o IPTU é uma boa parte do aluguel, é quase um aluguel. Exatamente, o IPTU é um aluguel que a gente paga para a prefeitura. Tá? Tem o IPTU, você tem o ITBI, você tem o ISS, que são impostos municipais, que se você somar todos eles, tem um alto impacto no custo do campineiro. Pois é, o ITBI, quando você vai fazer a transferência de um imóvel, não é isso? Exatamente. Que você paga e tal. Agora, uma coisa que eu entendo, não sou bom de matemática, nem de economia, mas é normal subir tanto como subiu o IPTU em Campinas, com uma recessão generalizada de uma maneira assim acentuada? De forma alguma, não é normal, foi totalmente abusivo, eu diria desumano, pelo fato de nós estarmos vivendo uma crise nacional. Então faltou a sensibilidade da administração pública, dos políticos em aprovar um projeto de 2017 que hoje acarreta um imposto que pode chegar perto dos 60%. Foi em 2017 para 2018, teve um aumento de 30%. Esse ano mais 10%, o ano que vem mais 10% está previsto. Porém, se você somar isso de forma acumulativa, não são 50%, mas beiram 60%. Porque aí é aquela história de imposto sobre imposto, exatamente. Né? Entendi. Agora, mas isso não é só em Campinas? Campinas é o concurso, porque se você for comparar, por exemplo, com cidades daqui da nossa região, que tem um padrão tão bom quanto Campinas se vê, São José dos Campos, Guarulhos, Jundiaí, você tem Campinas quase o dobro da carga tributária per capita do IPTU. Então, Goiânia, por exemplo, que é uma cidade modelo, que é quase totalmente Campinas, é um pouco maior. Goiânia tem 1.500.000 habitantes, Campinas 1.200.000, ou seja, 25% a mais Goiânia, né? E Campinas tem o dobro per capita. Então, se você falar por pessoa, hoje a média do campineiro paga R$ 700 de IPTU por cabeça, per capita. E Goiânia, metade. Agora, o Paulo, como é que é calculado isso? Quando, por exemplo, por que há determinados imóveis que pagam muito mais do que outros imóveis? Como é que é a linha que norteia isso? Isso é um erro crasso, né, de toda a administração pública. Isso é um vício político que os governos que entram, seja na esfera municipal, estadual ou federal, que acontece? Em vez de eles trabalharem, fazendo um governo pensando em uma forma sustentável, então vamos falar no caso de Campinas, entrou um prefeito aqui, seja esse atual ou os anteriores, ele tem que pensar na cidade, onde que ele entrou e saiu, como que ele pegou as contas públicas, como que ele vai deixar para o próximo, pensando sempre em melhorar a situação,
para que a Campinas não sofra, né, as arbitrariedades do governo. Então, todos os governantes entram com essa mentalidade populista de arrecadar cada vez mais para mostrar serviço para o seu eleitorado e garantir a sua reeleição. Então, isso é um círculo vicioso que nunca acaba. Bom, e esse retorno, nós não temos como mensurar o retorno que vem para a população do dinheiro que é arrecadado. Se nós formos nos países mais desenvolvidos do mundo, nós temos até uma carga tributária semelhante ao do Brasil, porém é incomparável o que vem de volta para o cidadão, né? E aqui, como nós não temos nada, a revolta é total, porque nós não temos um retorno dos serviços, dos impostos que nós pagamos. Essa é a grande revolta. Tá. Os bairros mais nobres são aqueles que têm maior valorização. E o IPTU, ele se baseia pelo valor venal do imóvel, é assim? Ele foi feito... Esse aumento dos 50% ocorreu agora em 2017, porque eles alegavam que desde 2005 não se refazia o cálculo do mapa de valores, que vai julgar o valor do valor venal de cada imóvel, né? Então não se mexia isso desde 2005, foram mais de 10 anos, e tinha que ser feito realmente uma atualização do mapa. Porém, não se mexeram nas alíquotas. Alíquotas é um coeficiente que você vai multiplicar pelo valor venal para calcular o imposto. Essas alíquotas, então como aumentou demais o valor venal do imóvel, porque foi de mais de 10 anos, e manteve a alíquota, então deu esse aumento absurdo aí dos 60%. Estava defasado. Estava defasado. Porém, a alíquota deveria ter sido alterada, como é o que nós estamos pleiteando agora. Tá, muito bem. Bom, você paga o IPTU pela área coberta do seu imóvel, é assim? Existe IPTU para terreno. Não, vamos falar do predial, do prédio. Isso. Então você tem uma casa e você paga pela cobertura. Se você tem um terreno, vamos colocar aqui, de 500 metros, vai. Você tem 250 de área construída, você paga sobre os 250 construídos, é isso? Existe uma tabela de critério feita pelos técnicos da prefeitura, que eles vão avaliar uma série de condições do imóvel, desde a atestada do terreno, a área construída, o padrão do acabamento, então, ou seja, quanto mais sofisticado for o seu imóvel, mais requinte ele tiver, mais caro ele vai custar. Isso é um erro tremendo, porque você usa a questão da justiça social para justificar o aumento de imposto. Então, quem pode mais, paga mais. Isso pode ser válido para a renda, para quando você vai taxar a renda, que é um imposto federal. No imposto municipal, quando você compra um imóvel para você já pagou imposto sobre a renda para comprar esse imóvel. Então, você é taxado novamente e de acordo com essa lógica fatal, tritributação, que é uma lógica fatal que ela é uma falácia, porque essa justiça social acaba ocorrendo o contrário, é uma injustiça social. Porque uma vez que você aumenta a tributação, você desvaloriza esse imóvel, você diminui a comercialização e você cria uma fuga de empresas, de moradores, de capital da própria cidade. Como é que chama o movimento que você defende? IPTU Justo Campinas. IPTU Justo Campinas. Como é que é um movimento nacional, né? É nacional. Isso. Aqui em Campinas, o IPTU Justo Campinas começou em São Paulo e hoje está espalhado em dezenas de cidades pelo Brasil. E bem no coloquial, como se nós estivéssemos aí sentados num bar conversando, eu falo para você, no que vai dar isso aqui? Bom, nós protocolamos um projeto na Câmara Municipal, o PLO 16/2019, onde nós estamos pleiteando o congelamento por 5 anos do IPTU, para a gente ter uma previsibilidade desses aumentos para que não ocorram, mexer nessas alíquotas que nós falamos que hoje que são abusivas, diminuir essas alíquotas para os futuros cálculos não serem tão abusivos. E também tem mais um item que a gente... os 10% desse ano e os 10% do ano que vem. Isso então, específico para Campinas? De Campinas. Porque nós estamos querendo reduzir o efeito maléfico que foi feito com a aprovação do projeto em 2017. Sei. E além das pessoas que são voluntárias, que colaboram e tal, quais as instituições que estão prestando apoio e respaldo para vocês? Vem desde grandes instituições como a SIC, associações comerciais, associações imobiliárias como a Abicamp,
escritórios de arquitetura como o meu e cidadãos comuns. Todos estamos indignados com o aumento abusivo do IPTU, que está gerando uma tremenda recessão na cidade, reforçando a situação da crise nacional. Mas esse pedido que vocês fazem é um pedido direto à prefeitura? Porque o IPTU ele está relacionado ao município. Ao município. Então, isso é um movimento que tem que ser feito em cada cidade. Sim, mas é um tipo de movimento que, por exemplo, o prefeito lá pega ou não pega, ou tem uma comissão que olha, isso aqui deixa para lá, ou isso tem alguma força, eu digo, não sei se jurídica, mas alguma coisa assim, que você possa inquirir efetivamente. Como o projeto ele foi aprovado na Câmara, ele tem que ser feito via Câmara, um projeto substitutivo, para evitar aqueles efeitos colaterais indesejados que a gente quer, né? Então, o nosso primeiro momento é aprovar um projeto para diminuir esse efeito. Poderia ser um decreto do prefeito, né? Então, esse é a via política em primeiro momento, porque a via jurídica ela só vai solucionar casos abusivos. Então, que houve um erro de avaliação de um imóvel determinado, uma cobrança não a maioria, devida. ninguém vai se beneficiar. Não, porque uma lei tem que ser cumprida. Pelo aspecto político, pelo viés político, você pode conseguir muito mais. Que é o nosso grande problema no Brasil, sim, em qualquer esfera. A Câmara aprovou esse projeto. Vocês têm apoio de alguém da Câmara? Está havendo... Os próprios vereadores que votaram esse projeto estão indignados com o que está acontecendo. Os que concordaram? Muitos que concordaram. Muitos que estão já mudando e já entraram com projetos substitutivos também. Porém, não tanto quanto o nosso, que é um pouco mais audacioso, pouco mais tímidos. Esse projeto não fala em ressarcimento de nada. Não, é simplesmente o projeto do vereador Zé Carlos, que é um dos projetos, por exemplo, fala só em evitar o aumento dos 10% do ano que vem. Nós queremos mais, nós queremos 10% do ano que vem, os 10% desse ano. Mas o desse ano já foi aplicado. Mas eu existem já estou pagando Exato. com 10%. Mas existem formas da prefeitura poder dar um desconto para você futuro, por exemplo. Entendi. Um ressarcimento. Ou tem pessoas que ainda estão pagando parcelado. A gente tem um número de quanto se arrecada de IPTU em Campinas? Não? Temos. Algo em torno de 600 milhões, Campinas. Voltando ao exemplo de Goiânia, por exemplo, né, que é uma cidade muito maior do que Campinas, ela arrecada 450 milhões. Campinas arrecada 600 milhões, 150 milhões a mais, sendo que é uma cidade menor. Hoje, em termos de Brasil, Campinas é a quinta cidade que mais arrecada. Só perdemos para 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Isso aí Estamos na frente de todas as outras capitais do Brasil, nesse aspecto, em termos de arrecadação. É vergonhoso. É isso que eu ia falar, é algo do que você não deve se orgulhar, né? Totalmente. E esse movimento, ele tem uma tendência a crescimento, a agregar mais pessoas, ele ainda está buscando pessoas para nós estamos começando esse movimento. Está começando. Foi coisa de um mês para cá, né? E fizemos uma manifestação na prefeitura, tivemos carreata, tivemos um ato na Câmara Municipal quando a gente protocolou esse projeto. E agora começa conversações com os vereadores para formar uma força, uma coalizão. Estamos chamando a população para participar na Câmara Municipal para conversar com os vereadores corpo a corpo, todas as segundas e quartas. Paulo, o IPTU, ele tem um destino já definido ou ele entra no bolo da receita e volta para a população? É uma ótima pergunta. Nós não sabemos o que é feito com esse dinheiro. Então, uma das coisas que nós queremos é uma transparência. Foi ótima, mas então não foi para a pessoa certa. Tem que perguntar para o cara lá da prefeitura. Tudo ali é difícil de você conseguir informação. O site da transparência não é tão transparente assim. E aí até os próprios vereadores que fazem requerimentos para os secretários prestando contas não têm retorno dos secretários. Então é bem complicada a situação. Imagina um cidadão comum querendo informações. Mas é isso, uma das coisas que nós queremos. Por exemplo, você vai receber o seu carnê de IPTU, ali tem que estar explicando como é calculado o seu IPTU. A alíquota que vai ser usada, qual o critério que eles estão usando. Então nós queremos transparência de informação e queremos também saber aonde esse dinheiro está sendo aplicado pela prefeitura. Eu acho... Isso é achismo, hein? Não tenho conhecimento. Mas eu acho que há determinados imóveis que pagam o imposto pelo valor venal e, se negociados, talvez não atinjam nem o valor venal de venda.
Exatamente. Isso é um dos casos que o pessoal impugna, né? Que vai lá e fala, ó, quer comprar, prefeito, o meu imóvel? Né? Eu vendo para o senhor e ainda dou um desconto de 20%. A gente está falando assim, de uma maneira geral, prefeito, mas vamos entender que o prefeito é uma peça. Sim, então sim. Existe toda a engrenagem. É uma figura. É uma figura, exatamente. É. Mas isso aí é uma coisa interessante. Se a prefeitura determina que o seu imóvel vale R$200 mil pelo valor venal, você não consegue vendê-lo por 150, então ela teria que ter disponibilidade para comprar o imóvel, né? Exato. Aí são os casos de impugnação que você pega ou um recurso administrativo, você vai lá no porta aberta e você faz diretamente, ou em casos abusivos você contrata um advogado e faz uma impugnação judicial. E quando, por exemplo, não sei se eu até ouvi alguma coisa nesse sentido, de pessoas que se sentiram tão prejudicadas e que estão fazendo depósito em juízo. Exato. E como é que é feito isso e no que dá isso aí? Dificilmente essas pessoas acabam ganhando, porque a força do Estado é maior e o juiz ele sempre vai só apenas ver a parte legal. E se a prefeitura cobrar dentro da legalidade, independente de ser abusivo ou não, o juiz vai deferir. Então, dificilmente essas pessoas podem procrastinar o pagamento, mas no final das contas vão pagar do mesmo jeito. Mas tudo bem, mas como é que é o processo quando alguém quer pagar o IPTU em juízo? Ele precisa se valer de um advogado? Sim, existe um processo judicial. O advogado que vai fazer todo... Porque o administrativo você não precisa, você vai lá direto no porta aberta. Entendi. Mas você dificilmente vai ter sucesso. Uma outra dúvida que por vezes suscita nas pessoas que estão aí, que têm aí uma casa e que de repente querem fazer uma edícula, querem fazer um puxadinho e tal. Quando ela faz algo tudo dentro de conformidade e assim que as coisas devem ser feitas, com o engenheiro, com o arquiteto e tal, não sei o quê, e isso vê uma planta aprovada e tal, aquela área coberta passa também a pagar um IPTU a mais, não é isso? Perfeito. Só que uma alíquota menor do que o terreno. Que quando era o terreno, existe uma alíquota maior, que hoje pode chegar a 2,8%. Isso é para incentivar a construção? Existe uma jurisprudência aí no Supremo Tribunal, na nossa Constituição, que a tal da justiça social, o imposto progressivo. Então, você tanto para esses imóveis, que quanto mais elaborados e sofisticados eles pagam mais imposto, quanto para áreas vazias dentro da cidade, por exemplo, que eles querem evitar uma especulação imobiliária. Agora vamos pensar da outra forma. Alguém fez um puxadinho por conta e tal, não deve fazer, né? Ninguém está incentivando aqui, mas ele não. A prefeitura vai saber que ele fez como? Porque há pessoas que falam, mas como é que estou pagando mais? Como é que ela sabe que foi feito aquele puxadinho? Existe foto aérea, que é feito de tempos em tempos, existe denúncia fiscal, que o fiscal passa uma blitz, uma coisa assim, mas normalmente foto aérea. Foto aérea. Muito bem. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, já eu volto com o Paulo Gaspar, arquiteto, estamos falando do IPTU justo para todo mundo, hein? Já, aguarde um instante só. Paulo Gaspar é o meu entrevistado hoje aqui no Visão Geral e nós estamos falando do IPTU Justo, que é um movimento nacional e ele aqui representando o movimento no nosso programa, falando sobre as coisas de Campinas. Dentro do IPTU Justo, qual que é a tua posição? Você é o que lá? Eu sou mais um, né? Mais um? Porque... Não é coordenador, não tem isso? Existe alguma forma, a gente coordena, são as pessoas mais atuantes, vamos falar assim, né? Que você acaba tendo uma certa liderança mediante a sua atuação, não que seja uma coisa programada. E você usa o teu escritório para reuniões, alguma coisa assim? Não só o meu, como de outros membros também. Escritório Pupo Gaspar? Isso. Quem que é o Pupo? Pupo é minha esposa, Gisela Pupo. Então eu sou o Paulo Gaspar. Pupo ela que manda. Sobrenome dela. Ela é o 01, eu sou o 02. Você é o 02, tá vendo? E esse empoderamento feminino, não é brincadeira, né, Paulo? Problema sério. Não, mas é isso aí. Então, Pupo é sobrenome da esposa. Isso. E família de Valinhos? Valinhos e Campinas. Nós temos escritório lá e aqui. Lá e aqui também. É. Muito bem. A gente falou
de imposto predial, nós estamos falando do IPTU. Me fala um pouquinho sobre o imposto, não sei se entra... Quando a pessoa tem... Aí, boa pergunta que eu vou te fazer, essa eu não sei. A pessoa tem uma chácara afastada da cidade, ela paga IPTU? Não. Depende, se ela estiver dentro da zona rural, ela não vai pagar, ela vai pagar o ITR. É outro imposto? É, imposto rural. E agora, se estiver dentro da zona urbana, ela vai pagar paga o IPTU. E o ITR é mais justo ou menos justo? Bom, para o produtor rural é melhor o ITR, porque é muito mais barato, né? Às vezes você tem uma expansão urbana que vai pegar aquela área rural e vai obrigar o cara a pagar o IPTU, ele não vai ter condições. E aí ele vai ser obrigado a vender a propriedade para uma empresa que vai lotear, por exemplo. Embora a sua formação seja da engenharia, não do direito, mas eu lhe pergunto, o que acontece para a pessoa que fica inadimplente com o IPTU? É um caso sério, porque ela vai ficar negativada, porque o nome dela vai para o Serasa e tudo mais, vai ter a cobrança judicial e depois de um certo prazo ela pode perder o imóvel, pode ser desapropriado. Pode ir a leilão. Tá, e quando alguém compra um imóvel, se o IPTU estiver atrasado, esse imóvel pode ser feito um registro dele, não? Ele vai ter que quitar esses impostos atrasados, né, antes, com a prefeitura. Se não quitar, não tem como. Não. Então, quando alguém comprou um imóvel e o imóvel foi registrado, subentende-se que o IPTU esteja em dia. Aí você pode ter um contrato particular, que o cara que te vendeu está devendo, e você vai ter um tempo para pagar, mas quando você passar para o seu nome, vai ter que estar em dia. Vocês protocolaram, portanto, um documento na prefeitura para reivindicando o que você acabou de me falar, mas eu gostaria de perguntar o seguinte: vocês tiveram audiências com o prefeito, com quem de direito? Vocês foram recebidos? Estamos tentando. Houve conversações na época antes da aprovação do projeto, desse aumento dos 50%, e com alguns grupos, algumas entidades. Foi passada uma série de informações para essas entidades e algumas se retiraram porque não concordavam com as condições que eram apresentadas. E depois, quando foi votado o projeto, eles também modificaram muita coisa do que eles haviam prometido. Então, assim, foi um total descomprometimento e depois os vereadores colocaram que aquilo havia sido embasado, feito junto com as entidades, mas isso não é verdade. Vocês estão tendo o respaldo popular que gostariam de ter ou está muito aquém? Está aquém porque o problema da comunicação que nós temos hoje é muito difícil, porque apesar de ser um tema assim, básico para nós, as pessoas comuns não entendem ainda, né? Não sabem o impacto que ela tem. E a maioria das pessoas locam um imóvel e estão pagando, elas não se dão conta que elas estão pagando, além do imóvel para o locador, ainda está pagando o imóvel para a prefeitura, o IPTU para a prefeitura, que é um outro aluguel, né? E no caso de um condomínio fechado, ainda paga um terceiro, que é o próprio condomínio. Então é uma conscientização que tem que ser feita de base, no nosso corpo a corpo, o trabalho de formiguinha, que é o mais eficiente que tem, e redes sociais hoje que a gente tem disponível para passar informação. Mas, no sentido contrário, a prefeitura, a administração vem justificando que o IPTU é uma necessidade, que sem ele ela não faz as obras necessárias para a prefeitura, que não é verdade isso. Agora, como nós temos, outro dia vi uma pesquisa, nós temos um número, não sei exatamente o percentual, mas nós temos um número grande de inadimplentes. No Brasil, o IPTU talvez seja uma das razões da inadimplência, quer dizer, está embutida nessa inadimplência, porque se você não tem dinheiro, você vai deixar de pagar algumas coisas que, a princípio, você acha que não vai te incomodar. Eu não vou pagar IPTU, não vou deixar de fazer um supermercado, não vou deixar de comprar um remédio para pagar o IPTU. É mais ou menos isso. Exatamente. E aí o que a administração faz? Ela aumenta o IPTU para compensar a inadimplência. Completar a inadimplência. Numa situação de crise como a nossa, isso fica insustentável. Porque quando você tem o Brasil com o PIB, a carga tributária ela cresce mais do que o PIB do Brasil. Então a nossa produção é menor do que o aumento da carga tributária. Então, você fazer isso numa época de crise nacional é um suicídio. Sim, mas vamos inverter, o lado da prefeitura aqui. O que ela poderia fazer para compensar a inadimplência? Excelente, excelente. Bom, primeiro gestão, problema de gestão, né? Que você tem que
com menos recursos, você tem uma empresa, você vai, peraí, onde que eu vou cortar? Primeira coisa, né? Onde que a gente vai aumentar a eficiência? Então nós sabemos que a administração pública tem os comissionados, que, né, os cargos e tal, que tem que ser diminuído. Você não consegue mexer nos concursados, mas os comissionados você consegue. Se você reduzir 50% dos comissionados, você já vai dar um desafogo, né, para os cofres públicos, melhorar a eficiência na gestão, ver onde que está, onde pode melhorar, colocar as prioridades, né, e fechar os ralos, né, que a gente está vendo que o Vira e Mexe tem ali um desvio aqui, e você tem que aprimorar esse processo. Então, Vira e mexe, a gente cai na corrupção. Né? Agora, a lógica fatal do sistema, que não é só da administração de Campinas, é uma lógica fatal dos políticos em geral, é acreditar que aumentando a tributação, você vai conseguir pagar as despesas públicas. É o contrário. Quando você diminui o imposto, você torna a cidade mais competitiva. Sim, é mais dinheiro que injeta no comércio, tudo. Então, se você for comparar lá São José dos Campos, as Guarulhos, as cidades que eu citei de exemplo, eles ganham no ICMS, no Imposto de Circulação de Mercadoria, porque o comércio está ativo. E aí a prefeitura vai arrecadar muito mais. Então é o oposto, é a lógica inversa. Paulo Gaspar, muito obrigado aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom conversar com você. Sucesso, porque o seu sucesso, o sucesso do empreendimento é o meu também, viu? Isso mexe com o bolso de todo mundo, tá certo? Vamos torcer aí. Muito obrigado. Conversei aqui com o Paulo Gaspar, arquiteto, falando do IPTU justo, tá bom, gente? É isso aí. Visão geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Tchau, pessoal.